Glória a Deus. Quero saudar a Maria e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus bendito. Nosso pastor Márcio. Que Deus dê a nós um culto cheio da sua graça, cheio do seu Espírito Santo. Nós estamos aqui esta noite para adorar a Deus. Viemos nesse lugar para adorar, porque aqui é o lugar de adoração, né? Não adoramos homem, não reverenciamos homem, mas somente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor de Israel, graças nós te damos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que nos deste visitar na tua casa. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo não deixou que nós ficássemos em casa, mas que nós viesse aqui, Senhor, te adorar, Senhor. Que nós viesse aqui, Senhor Jesus, querido, te dizer para ti que nós te amamos, Senhor. Nós viemos aqui esta noite, Senhor, porque temos um compromisso contigo, Senhor. E nós, Jesus, querido, é tu, Senhor, que nos guia pelos lados, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz esta noite. Amém e amém, Jesus. Vamos continuar com o Sérgio. Pois é, Senhor. Oh, Deus bendito. Faz assim, irmãos. Vamos cantar o hino 106 da Pizarra. 106. Viva Cristo, eterna riqueza, é o escudo e a firmeza, sua graça, ó, me faça reluzir no seu amor. Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, gran contento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro, e depois da morte me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, o Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória. É a vida prometida que pra nós ganhou na cruz. Viva Cristo, condutor dos santos. Viva Cristo, fortemente canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste Pai. E passinho na frente, 107. Eu só. Filho das promessas, Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
plena liberdade em Jesus. Sem firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Só Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua luz. Cada dia mais carrega a luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme nas promessas de Jesus. Deus bendito. Estamos firmes nas promessas de Jesus. Deus glorioso. Aleluia. Nesta noite, esse dia maravilhoso que passamos, né? Temperatura agradável, tivemos um culto agradável, também à tarde ali louvamos a Deus, estava uma bênção, né? E a minha esposa hoje foi ir comigo ali da tarde, deixamos os netos sozinhos e fomos cultuar a Deus. E Deus aí se fez presente. Sentimos só falta da irmã tarde lá, mas... Não, nós sentimos falta da irmã, mas a irmã pode vir aqui louvar também. Sentimos falta da irmã hoje no culto lá de tarde. Mas a irmã vem aqui louvar Jesus. Hoje eu estou mal de dedo para tocar. Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém. Tá, vamos louvar, irmãos, o hino, então, para a honra e glória do nosso Senhor. Deus bendito. Vamos louvar o hino da harpa, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus glorioso. 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz, no Calvário. Os pecados carregou.
Deus, né? Glória a Deus. Não sei se a irmã Beth pode nos trazer uma palavra de vitória. E os irmãos fiquem em espírito de oração. Faz uma leitura e já faz mais uma oração. Saúde a igreja. Deus bendito seu Aleluia. Deus glorioso, Pai. Deus bendito, Pai. Deus da glória. Salmo 11. No Senhor confio, nos que dizem, pois a minha alma foge para a tua montanha como um pássaro. Porque eis que os ímpios amam o arco, põem as flechas na corda, para que elas atirem as ocultas, os retos de corações. Na verdade, que já os fundamentos se transformam, que podem fazer o justo. O Senhor está no santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, as tuas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. E o que ama a violência sobre os ímpios fará chover laços, fogos, enxofres e ventos tempestuosos. Eis a coração do seu corpo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Amém. Oh, glória, aleluia. Deus glorioso. Senhor nosso Deus, Deus para a tua presença, Pai, para te agradecer, Senhor, pelos nossos dias, Senhor, pelas nossas vidas que estamos levando, Senhor, aqui na terra. Te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo que tens feito pela tua nação. Mesmo nós, desobedecendo as tuas leis, Senhor, o Senhor ainda tem misericórdia de nós. Amém. Deus glorioso. Oh, glória. Aleluia. Vamos nos saudar primeiro, né? Depois pode ser feito mais uma. O irmão faz a saudação. Deus bendito, Deus glorioso. A paz do Senhor a todos mais uma vez, irmão Odete. Glória a Deus. Mais uma vez juntos, aqui, minha esposa, irmã Janaína, irmã Marilene, Mateus, irmã Yara, cantou o hino, não tinha visto, irmã. Deus continua te abençoando, irmão Sérgio, pastor Osmar. Vamos erguer as nossas mãos e vamos dizer juntos: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A minha vida, Jesus já transformou. Por causa de saudade, com a paz do Senhor. A minha vida, Jesus já transformou. Propósito de saudade, com a paz do Senhor. Se tu me amar de todo o coração,
nós sabemos que nós vamos morar no céu. Porque Jesus disse que no céu há muitas moradas. Nós estávamos ligando hoje à tarde ali, né? E estava vendo que Jesus prometeu de ainda ir arrumar mais moradas, né? Que ainda teria, porque ele sabia, né, irmãos, os homens, eles achavam, quando Jesus veio à terra, os discípulos, os apóstolos, eles achavam que Jesus era questão de pouquinho tempo, ele já estava voltando para buscar a sua igreja. Mas não, né, irmãos? Não, Jesus, ele não quer uma festa com pouca gente lá, né, na festa do Cordeiro. Ele quer muita gente. Por isso está esperando até hoje, né, irmão? E almas se rendam a Ele, se entregam a Ele, para naquele dia nós vamos poder contar, né, a multidão de salvos que vai ter ali, né? E vai ser uma bênção, irmão, vai ser um louvor. Imagina, irmãos, as festas vão estar todas iguais, né? Nós vamos estar todos resplandecendo como uma luz. Então, né, irmãos, ali não precisa o irmão ficar com ciúme do outro, porque canta melhor, porque prega melhor, não. Ali, né, nós vamos ser todos iguais. Ali Deus vai colocar nós todos no mesmo patamar, né? Aleluia, vai ser maravilhoso. Irmãos, eu acredito que nessa festa ali no céu, nas bodas do Cordeiro, nós não vamos lembrar de quem ficou, irmão. Nós vamos estar tão alegres, tão felizes, que nós vamos só nos alegrar com quem está ali, né? Tudo, né, irmãos? A gente está aqui hoje, nós estamos louvando a Deus, nós estamos dando graças a Deus. A gente não se preocupa com aqueles que não vieram. Não. Se eles não vieram, se alguém não veio, teve o seu motivo, né? Mas nós que estamos aqui, nós vamos ali no céu vai ser a mesma coisa. Né? Ali no céu, naquela festa, naquele vigor, naquela alegria, nós não vamos lembrar de tristeza, não, porque a tristeza não vai entrar ali, a doença não vai entrar, né? Vai ser somente aquele lavado no sangue de Jesus, aquele que tem as suas vestiduras brancas, né? Aquele que tem uma mente sadia na presença de Deus, né, irmãos? Aquele que sabe perdoar, aquele que sabe amar. Porque foi o maior mandamento que Jesus mandou para nós, foi amarmos uns aos outros. E para nós amar, nós temos que perdoar, irmão. Porque se a gente não perdoa, a gente não ama, né? Mas se nós perdoamos, então nós amamos, né? Glória a Deus. Mesmo aquele que nos ofende, mesmo aqueles que muitas vezes aprontam alguma coisa para nós, mas nós perdoamos e amamos aquelas pessoas, né? Porque ela também custou um preço caro, né, irmãos? O sangue de Jesus. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e acha que não tem jeito daquela pessoa, mas se nós começarmos a orar, tem jeito, né? Se nós começarmos a buscar a presença de Deus e aquela pessoa estiver olhando para nós e se espelhar em nós e ver em nós um homem ou uma mulher de Deus, temente a Deus, aquela pessoa que quando fala a sua conversa é uma conversa boa, é uma conversa agradável, é uma conversa de amor, é uma conversa de esperança, né? O crente tem que ser assim, irmãos, ele tem que ser diferente, ele tem que fazer a diferença no meio dos outros, né? Muitas vezes alguém estão falando, os nossos familiares estão falando de algum político, estão falando de algum governo, estão falando de alguma pessoa. O nosso propósito é ficar calado e quando nós tivermos uma oportunidade, nós apaziguar, nós dizer não, mas se está lá é porque Deus colocou, vamos orar por ele, vamos orar para que Deus ilumine a mente dele, para que ele faça coisas boas ali para nós, né? Então tem que ser assim, né, irmão? O crente ele tem que apaziguar e não inflamar o fogo, né? Não fazer aumentar a raiva e a ira das pessoas, né? Porque a gente vê muitas vezes que alguém começa a falar, às vezes a gente começa também a alimentar aquilo ali, e a gente mesmo, sendo cristão, acaba ficando com raiva da outra pessoa, com ódio, né? Isso é coisa que nós não podemos ter na nossa vida, porque se habita o Espírito de Deus na nossa vida, o Espírito da verdade, o Espírito do amor, o Espírito não deve
habitar em nós temos que expulsar, né, irmão? Quando vem até um pensamento, irmão, errado na nossa cabeça, nós temos que expulsar. Aleluia! Eu agradeço a Deus porque Deus ele toca em mim, às vezes de maneira que me surpreende. Eu estava, ela também é cristã, a esposa do meu sobrinho, ela tem aquela van que ela leva as crianças lá em casa, na van. E daí, às vezes as pessoas botam lá na nossa entradinha, apertadinha, na hora do colégio, vem buscar os filhos, colocam ali e ela não consegue passar. Aí ela chegou lá furiosa, sabe? E eu disse, pois é, e tal, tem que mandar essas pessoas sair. Daí eu fiquei assim, ela saiu, eu fiquei pensando, eu fui fechar a porta da loja e fiquei pensando, mas eu tenho que ir lá e fazer alguma coisa assim, furar, puxar os pneus desse carro, o cara que está ali, não sei o quê. Quando eu estou pensando naquilo ali, eu levo a porta para fechar e a porta dá nos meus dedos, arrochou aqui assim, uma dor assim terrível. E eu só disse, obrigado, Jesus. Eu estava com um pensamento mau, que já tirou esse pensamento. Não, nós temos 1000 vezes, nós somos servos de Deus, nós não temos que fazer tudo por nossa conta, não é na nossa força, não é no nosso braço, não é na nossa sabedoria. Quando nós temos alguma coisa que nos persegue, que está nos incomodando, nós temos que dobrar o joelho. Eu já fiz isso, irmão, já aconteceu, de uma vez dele lá na frente ali, uns vizinhos que tinha ali que já não estão mais, eles tinham uns cachorros, e aqueles cachorros avançavam nas crianças, avançavam em todo mundo, mas eu comecei a orar, eu dobrei o joelho e era um cachorro, e aquele cachorro sumiu, que os donos disseram que nunca mais viram aquele cachorro. Deus trabalhando, irmão, nós dobramos o joelho, Deus resolve o nosso problema. O irmão Sérgio vai cantar Deus, louvar a Deus com mais um hino, nós vamos levantar os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Deus da glória. Aleluia! Deus poderoso, Deus. Muito sensacional, a pessoa faz uma coisa assim, eu amo os dedos. Hoje, irmão, eu levei nos dedos, literalmente. Deus testa a gente, nós somos muito falhos, por qualquer uma coisa a gente quer dar a resposta. Né? Jesus, quando foi humilhado, ele ficou calado, né? Que nem um cordeiro mudo, ele não falou nada, sofreu horrores, e não falou nada, ficou bem quietinho. Vamos ver se eu canto em mim esse. Pela estrada onde ouvi voz melodiosa e muito gentil, do céu estou a preparar um belo e belíssimo lar. Onde irei morar, avistou já a cidade de luz, meu doce lar. Vou achar queridos meus, dando louvores a Jesus, dando louvores ao meu Deus, num belo e belíssimo lar. Doce lar, onde irei morar, avistou já a cidade de luz, meu doce lar. Curta vida, em breve irei com meu Senhor, eu morarei, além da praia convidar, um belo e belíssimo lar. Doce lar, onde irei morar, avistou já a cidade de luz, meu doce lar. Tem muitos que a irmã cantar. Às vezes a pessoa quer para cantar bem, às vezes não tudo. A irmã cantou muito
Pai. Glória a Deus. Deus bendito, Deus. Vamos passar então a direção do nosso pastor, que esta noite ele que vai pregar a palavra, Deus, trazer a mensagem. Então, Deus glorioso, Deus. Glória a Deus. Deus glorioso. Oh, glória. Deus Aleluia. eterno, Deus Glória a bendito. Deus. Mais uma vez saudando a todos vocês na paz do Senhor, uma alegria ver a manhã cantar. Uma hora eu ando eu, de Marianaína, que sabe? Quando o irmão diz, cantou É gente. pra Jesus também tem Não, foi na sua voz e no tom ali, que né? fazer melhor, né? A gente não consegue fazer melhor. Deus te abençoou muito ali. Odete deu uma palavra, orou, hoje é uma noite de bênção. Né? Deus está trabalhando e mexendo em cada um de nós. Agradecemos a Deus, irmãos, por isso. Antes de ministrar algo da palavra, ali, irmãos e irmãs, Osmar, Sérgio, ali está o negócio dos dizimistas de missão, dízimos de missão e dízimos normais. Ali aparecem os nossos nomes ali, né? Não aparecem valores, aparecem só os nomes ali. Então foi pedido na reunião, né? Para que a gente passasse para vocês e colocasse no mural que ali tem, né, um controle, né? Ali estão os nomes daqueles que tem durante o mês, né? Ali eu não sei qual é o mês, se é o último ou penúltimo. E então fica esse aviso, né? Se alguém, que às vezes tem alguém que gosta de ver o nome, e é uma verdade. Lá no Porto Alegre, lá tinha pessoas que não abriam mão de ver o nome na relação. Ficavam bravos quando por algum motivo se esquecia, né? E foi pedido na reunião semana passada que a gente lembrasse, né? Que é para colocar no mural, né? Se não tem mural, faz um muralzinho, coloca ali os dizimistas de missão, dízimos, né? O dízimo de missão são dois ali, que eles separaram. E foi pedido para que nós avisássemos, né? Porque às vezes a pessoa gosta de ver o seu nome ali, né? Às vezes o nome não está, a pessoa pergunta: o que aconteceu? Onde é que está o meu nomezinho? Né? Eu ofertei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, é assim que foi falado, né? Não para nós fazer, é um controle, né? Vamos dizer assim, né? E está ali. Né? E sobre nós, irmãos, olhem, para que Deus abençoe. Estamos começando a conversar sobre algo de fazer aqui o piso, então olhem para que as portas continuem sendo abertas, né? Algumas já foram abertas, mas precisa de mais, né, algo do Senhor, e o Senhor é poderoso, e o Senhor faz aquilo que é da sua vontade, coloca no nosso coração também, de todos nós, e assim a gente aguarda, mas oração, para que Deus abençoe, né? E vocês viram aqui o poder da oração, aquela menina que estava ali no aniversário de João, foi uma menina que nós oramos durante muitos meses aqui. E ver a criança ali com saúde, né? Não sei se é 8 meses, 7 meses, além de todo aquele de prematuro, né? Que nasceu muito prematuro, a Maria Luísa. Então Deus continua fazendo, meus irmãos. Deus continua operando. Deus não parou. Tem um filme aí que diz: Deus não está morto. E é uma verdade tremenda. Muito pelo contrário, o Senhor é vivo, é eterno e é poderoso. O irmão Osmar me estava hoje e a pergunta que ficou, né, Osmar? O que tu queres? O que nós queremos? Foi a pergunta maravilhosa. O que nós queremos? Nós que estamos na casa do Senhor. O que nós queremos, irmãos, está ali em Mateus 28, os últimos 4 versos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E todo aquele que aceitar, ensine, né, fale da palavra e que sejam batizados. A nossa missão, o nosso querer, gira em torno dessa palavra. Ah, mas é só isso? Não, tudo gira em torno disso. Porque nós temos, eu falo muito e oro muito, filhos, netos, bisnetos. Nós estamos na casa do Senhor, como o irmão Osmar falou. E lá no céu, os que não estarão lá, infelizmente, estarão no outro lado. Então, cabe a nós, no dia, no tempo, no dia que se chama hoje, cabe a nós, a nossa pequena força, buscar ganhar alguém para Jesus. Ah, mas é difícil ganhar? É. E pertence ao Espírito Santo, conforme a obediência de cada um. Quanto mais obedecemos, quanto mais oramos, mais perto de ganhar alguém
para Jesus nós estamos. E ganhar alguém, irmão, não tem regra, a não ser essa. Ora, se submete ao Senhor, que Ele vai abrir alguma coisa. Aleluia! Em algum lugar Ele vai abrir. Como tu falou, às vezes é pelo testemunho. Às vezes tu está calado 20, 30 anos. E alguém te vê naqueles 20, 30 anos. Oh, glória, E aleluia. o Espírito Santo, pá, e a pessoa vê aquela caminhada. Que nós possamos ser assim, irmãos. Uma carta viva, uma carta lida. Que nós possamos estar sempre preparados, de alguma forma, para falar do Senhor. E o falar do Senhor não é como o Osmar, eu, o Sérgio. Cada um tem o seu falar. Cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua sabedoria. E Deus usa essa sabedoria, esse conhecimento. Ele não vai usar o meu no do Osmar, o do Osmar do irmão Sérgio, não. Ele vai usar o de cada um, para cada obra que tiver aqui. Vocês estão vendo essa praça aí lotada de criança, né? Tudo é uma almazinha que está ali, que vai ter que dizer sim ou não. Um dia que se chama hoje, um dia ou aceita ou rejeita. É simples assim, é duro, né? Nós sabemos que é assim, mas assim é o nosso Senhor. É um caminho só. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 3, verso 24. Gênesis 3, verso 24. Gênesis 3, verso 24 diz: havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui a tragédia humana. Aqui nós estávamos separados de Deus. Aqui, quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou um caminhão de árvores frutíferas. E disse para os dois: só daquela lá não podereis comer. Que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas perto dela, do lado dela, não sei, ali também havia uma outra árvore, a árvore da vida. Se Adão não tivesse pecado, se Eva, aleluia, não tivesse pecado, eles teriam tido acesso ao fruto da árvore da vida e viveriam eternamente. Mas, infelizmente, ali tomaram uma decisão errada. Eva, tentada, cedeu. Adão, quando foi confrontado por Eva, também cedeu. E o casal pegou naquilo que Deus tinha determinado que não era possível que eles, aleluia, fizessem. Mas fizeram. E tudo que está escrito, Deus cumpre. E Deus falou para Adão e Eva: Aleluia! se um dia comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, positivamente morrerás. Está escrito, não tem como nós apagar da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: maldito aquele que retirar qualquer palavra da palavra de Deus. Isso é uma revelação e profecia dura. E hoje nós estamos vendo, né? Quanta gente aí caminha, aleluia, querendo tirar um versículo, querendo acrescentar, porque não é só o tirar. O acrescentar também traz problemas. A palavra, irmão, chegou até nós. E é por fé que nós cremos que essa palavra que chegou até nós é a palavra de Deus. Alguém me perguntou um dia: Márcio, quem escreveu a palavra do Senhor? Homens. Deus, aleluia, tomou homens ungidos pelo Espírito Santo que escreveram a palavra do Senhor. O primeiro foi Moisés. Foi Moisés que escreveu esse texto aqui. E o texto aqui, irmãos, ele fala no finalzinho do verso 24. Para guardar o caminho da árvore da vida. E lá em João 14, do 1 ao 6, alguém diz ser o caminho. Alguém tem coragem de dizer ser o caminho. Acrescenta a verdade. E acrescenta a palavra mais bonita de todas essas, junto com a verdade: a vida. Porque a vida e a verdade caminham juntas. A vida está no Senhor Jesus Cristo. A vida eterna procede do sangue derramado da cruz do Calvário, meus irmãos e irmãs, e não há em outro lugar palavra que possa ser colocada no lugar desta. Só Jesus. Eu e você, todos nós,
somos chamados a aceitarmos ou não lá no final do texto bíblico, vem a árvore da vida. Mas antes disso ali, a gente lendo, e foi lido hoje, eu já citei aqui, João 14. Vamos citar esse verso de novo. Pode ler junto comigo aí, irmãos. João 14. Evangelho de João 14, o verso 6. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6 diz: respondeu-lhe Jesus. Aqui Jesus responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí a gente volta lá para o Jardim do Éden, irmãos. Imagina o homem e a mulher sendo expulsos do Éden, o paraíso de Deus, sendo separados da comunhão com Deus, ali, solitários naquele mundo, quase como que dizendo assim, sozinhos, com o peso do seu pecado, porque Deus foi decisivo. Adão, do suor do teu rosto tu comerás o teu pão. Adão sofreria para comer. Lá no Éden era só catar. Ali, depois de expulso, ele sofreria para se alimentar. Ele e a Eva. E assim, irmãos, tem sido conosco hoje. A maior luta da humanidade no mundo natural é ter alimento. Se vocês forem agora na África, milhões morrendo de fome. Se vocês forem na Índia, que é um país que tem uma elite, mas em torno de 1 bilhão de indianos não tem comida. Não tem. A própria China, que se orgulha de ser todo esse poder que se transformou 30 anos para cá, a China tem sérios problemas com o interior dela. Grandes cidades perto do mar. Mas para o interior da China, irmãos, a pobreza é duríssima. E junto com a pobreza ainda não são abertos a ouvirem a palavra do Senhor, o que faz que haja ainda mais dor e mais sofrimento. Porque se a palavra pudesse ser ministrada, de alguma forma Deus enviaria bênçãos para aquele povo ali. Mas assim Adão foi expulso. Não comerás se não trabalhar. E a Eva, terás dores profundas no parto. Não era da vontade de Deus que fosse assim, mas o pecado fez assim. E nós chegamos até os dias de hoje, irmãos, e a árvore da vida, ela vai ser falada lá no finalzinho Apocalipse. Um dia nós todos estaremos e teremos, aleluia, a liberdade de ver a árvore da vida e de participar dela, de comer dos seus frutos. Um dia todos nós, todos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, todos aqueles que escolheram aqui, esse verso aqui, que Jesus fala para Tomé, é o mais duro da palavra de Deus, talvez. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E não há outro. E não há outro. Glória a Deus. E aí, irmãos, o mundo que cai fora quer qualquer um. Mas não é assim. Deus resolveu colocar tudo sobre a autoridade, aleluia, do seu Filho. Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou, ele recebeu do Pai todo o poder nos céus e na terra. E lá em 1 Coríntios, um dia Jesus diz, um dia depois que tudo, aleluia, tiver sido consertado, ele, Jesus, entregará tudo ao Pai. E nós teremos tudo com o nosso Pai. Mas até lá, muita água passa embaixo da ponte. Nós estamos embaixo da ponte, hoje a água passando, meus irmãos. E nós somos vasos do Senhor. Só há um caminho, só há uma verdade, uma vida. E essa vida, irmãos, lá no Éden já era Jesus. Porque ali no Evangelho de João, no capítulo 1, tudo o que foi feito por Ele. E nada do que foi feito não teve a mão do nosso Senhor. Mas alguém poderia perguntar, mas e o Espírito Santo? Estava lá. Aleluia. Ao Pai, estava lá. Aos anjos do Senhor, estavam lá. Não está revelado isso especificamente, mas, irmãos, Deus é poder. Muita coisa que hoje nós não entendemos e não estão reveladas, serão reveladas lá. O irmão falou aqui, né, sobre estar lá na festa. A alegria,
a graça, tudo que envolverá estar com o Pai. A palavra diz ali em 2 Coríntios, os que os nossos olhos não viram, os que os nossos ouvidos não ouviram, são as coisas que estão sendo preparadas. E Jesus diz aqui para Tomé, como já foi citado aqui de tarde, vou preparar-vos morada. Vou preparar-vos morada. Aleluia! Nós, eu e você, temos uma casa, um apartamento, não sei. Nós temos algo que nós vamos chamar de lar. E esse lar será de cada um junto com Jesus. Como será isso? Não sabemos, irmãos. Isso é grandioso demais para nós entendermos. Mas, irmãos, aleluia, tudo foi centralizado no Senhor Jesus. Ele diz aqui, eu sou. Qual é o nome que Deus deu para Moisés libertar o povo do Egito? Vai lá e fala para aquele faraózinho que eu apenas sou o que sou. Olha a humildade do nosso Deus falando com a criatura pecaminosa. A criatura se achando no direito de ser maior que o seu Deus. Mas Deus diz, vai lá e diz para o faraó, eu sou o que sou, o dono do universo. Foi assim que aconteceu, irmãos. Moisés ainda teve duas conversas que não queria ser o vaso do Senhor. Ele se sentia com a fala, uns falam que ele seria gago, que ele tinha dificuldade de falar, poderia ser um gago. Eu não posso ir lá fazer a tua obra, porque eu tenho palavra dura, não sei o quê. E aí chamou Arão. 2 vezes Moisés quis sair da frente. Mas, irmãos, Deus nos chama, Ele é que nos capacita. Os milagres que Moisés fez lá, não foi Moisés que fez. Foi o Espírito Santo que fez. Mas como? Usou o vaso. Mas quem tem o poder não somos nada. Não somos nós. Quem tem o poder é o Espírito Santo. É o nosso Senhor e o nosso Deus. Somos vasos, aleluia, do Senhor. E Deus nos ama, irmão. Deus ama a criatura pecaminosa. Quantos salvos chegarão lá no céu tendo assassinado crianças, tendo feito coisas horríveis, mas serão salvos, serão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu, quando era pequeno, me perguntava, mas como alguém que mata 5, 10, 20 pessoas vai poder entrar no céu? Como alguém que estrupa 1, 2, 3 mulheres vai poder entrar no céu? Eu cresci me perguntando como alguém que não paga suas contas, rouba e sempre roubando e sempre prejudicando, um dia aceita Jesus e vai para o céu. Mas aí tem a palavra. Quando eu li aquela do ladrão ali, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, irmãos. Aquela frase até hoje já tem. Porque o ladrão que foi perdoado era ladrão. Aquele ali era ladrão, ele disse, esse que está no meio não tem culpa. Falou para o outro, mas nós somos ladrões. E aí, aleluia, meus irmãos, Jesus disse isso. Hoje mesmo, Dimas, tu estarás comigo no paraíso. E aí vem a pergunta, mas se Deus perdoou, né? Aí onde vem aquela passagem lá de Mateus, Marcos, eu não sei se está em João, que nós temos que perdoar, que até citou hoje, o irmão Osmar citou no perdão, aqui num momento, 70 vezes 7. Primeira vez que eu li essa palavra, eu me escandalizei. 7, irmão, já é ruim, já é difícil. Imagina 70 vezes 7. Jesus quis dizer que é para perdoar sempre. Porque, irmãos, 7 vezes já seria impossível perdoar uma pessoa que erra 7 vezes na mesma coisa. Mas não, irmão, Jesus manda nós ser melhor disso. Se aparecer alguém à nossa frente que tenha cometido aberrações de pecados, mas se arrependeu, nós temos que perdoar. Aqueles que estão no nosso meio, no raio de ação, e nós temos, o irmão sabe, você sabe, eu tenho um irmão de sangue que está com 50 anos, uma vida de pecado. Uma vida de pecado. Mas a minha esperança é que nem que seja na última hora, irmão Sérgio. PC, Paulo César, nem que seja na última hora, ele alcance a misericórdia. Mas Márcio, uma vida de pecado, irmãos, uma vida de pecado. Desde pequeno, ele já era ruimzinho. Parece que algo já estava brotando ali. Mas aí a gente sabe, nós temos um inimigo. E o nosso inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E aí, irmãos, é essas palavras que eu me agarro.
É dessas aleluia palavras que eu me agarro. Quem sabe, Aleluia. lá na última hora, o Espírito Oh, glória a Deus. bate. E a pessoa diz sim. Às vezes nem dá. O ladrão da cruz teve 2 horas para se Aleluia, arrepender. Senhor. Entre 2 e 3 horas o ladrão da cruz teve para se arrepender. Ele teve entre 2 e 3 horas para se arrepender. Então, para se arrepender, irmãos, pode ser Oh, no último glória, minuto. aleluia. Alguém vai dizer, mas que misericórdia é essa, né, irmãos? Uma vida de pecado, 10, 20, 30, 40, 50. Há outros que vão a 60 e a 70. Pecando deliberadamente. Quando eu falo pecar, é deliberadamente. Amando o erro, desejando o erro, cobiçando e fazendo o erro com consciência. Mas para estes também Deus estende a mão, e estende a mão aqui nesse texto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, E ninguém oh, glória. vai ao Pai senão por mim. Oh, Vamos glória ler, a irmãos, Deus, Apocalipse aleluia. 22. Só botar os óculos. Apocalipse 22, 14. E depois o 17, mas primeiro 14. Apocalipse, capítulo 22, verso 14. O último livro da palavra de Deus. As pessoas têm medo, né, da palavra Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação e não coisas terrores. Apocalipse 22, 14 diz: Bem-aventurados, aleluia, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Está escrito, irmão, lá. Aleluia. Vocês leram comigo em Gênesis. Adão estava no paraíso. Era para ter ficado no paraíso. Mas Adão pecou. Foi jogado para fora do paraíso. Longe da árvore da vida. Longe da eternidade com Deus. Mas aqui, no último livro da vida, no último capítulo, Deus faz o inverso. Aqueles que amarem o Cordeiro receberão a bênção de, Aleluia. aqui o texto diz, aleluia, entrar na cidade Glória. pelas portas e ter o Oh, glória, direito aleluia. de participar do fruto da árvore da vida. Oh, glória E a o fruto Deus. aqui, no verso anterior, fala tudo no Aleluia, sangue Senhor. do Cordeiro. A morte do Senhor Jesus era o único sacrifício que alguém podia fazer por nós, para que nós fôssemos salvos. Aleluia. Porque, irmãos, eu venho de religiões que sacrificavam com sangue, mas só um sangue purifica e só um sangue salva. Deus só aceita o sangue do Cordeiro. Por quê? Porque é o sangue do próprio Deus que o seu Filho, aleluia, derramou ali na cruz do Calvário. E esse Filho, o nosso Senhor Jesus, nesse texto aqui, ele diz e nos garante acesso à Nova Jerusalém. Essa cidade aqui é a Nova Jerusalém. A cidade, eu creio que já está preparada. Jesus falou 2000 anos atrás. E uma coisa que o Osmar falou: por que Jesus não veio e não voltou até agora? Falta um, irmão. Falta uma irmã. Falta alguém. E esse alguém pode ser, quem sabe não é o PC. Já parou para pensar o paradoxo? Quem sabe não é o PC? Quem sabe não é alguém que está perto de você, que você ama e que está distante do caminho? Um amigo. A gente fala muito de família, mas os amigos, temos muitos amigos espalhados. Ah, mas eu tenho poucos amigos. Poucos amigos, não tem problema. Onde houver um, meu irmão, onde houver uma, é uma alma. Aleluia. Pode ser essa a que falta para crer no Senhor e entrar comigo e contigo ali nesse paraíso aqui. E vamos ler no mesmo capítulo, irmãos, o verso 17, 22, capítulo, e o verso 17. Nós lemos o 14. Diz o verso 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A água é a palavra do Senhor, a água é o nosso Senhor Jesus. Aquela mulher ali no poço de Jacó, quando Jesus disse para ela: se tu tomares a água verdadeira, fluirão rios de água viva. Ela achou no primeiro momento que era a água do poço, mas não. Aí quando Jesus revelou para ela que ela tinha tido 5 maridos,
E ela viu que estava um profeta diante dela. E aí Jesus se revelou. Aquela mulher aceitou Jesus ali na vila daquele poço. Foi lá, quase converteu uma meia vila lá, falando: eu vi o mestre, eu vi o Messias. E ela era samaritana, ela não era nem judia. Ela era samaritana, ela era mulher, e mulher ali era como se fosse uma classe menor, era maltratada. E ali aquela mulher conheceu o Rei da Glória, conheceu o Rei da Vida, conheceu o caminho. Tudo se manifestou para ela como? Pela palavra. Jesus disse: mulher, se tu soubesses quem está diante de ti. Primeiro ele falou isso para ela. Se tu soubesse quem está diante de ti. E aí, encerrando, meus irmãos, para mim e para vocês, nós temos um caminhão de gente ao redor. Se eles soubessem quem eu e você somos. A unção, aleluia, a graça que está em cada um de nós. Mas aí, encerrando e falando para vocês, nós não podemos ter medo e sermos covardes. Deus não tem prazer no medroso e nem no covarde. Nós precisamos ter ousadia para pregar a palavra, assim como Jesus pregou para uma samaritana, e ele tinha poder ali. Nós também hoje também. Mas que poder? O Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo, aleluia, que habita em cada um de nós. Hoje foi lindo ali, né, irmãos? Não sei se foi o pastor Lemar que leu aquela passagem quando Pedro e João curam. Nada temos, mas o que temos te damos. Mas eu não tenho nada. Aleluia, como é que eu vou dar para alguém uma coisa que eu não tenho? Mas aí entra o mistério. Eles não estavam se referindo a dinheiro, a propriedades. Estavam se referindo à graça de Deus, à misericórdia de Deus, à unção de Deus. Porque aquele coxo ali que estava na frente ali do templo ali, só poderia ser curado pela oração do Espírito Santo. Pedro e João oraram e disseram essa palavra linda: não temos nada. Irmão, não temos nada, vai dar o quê? Mas temos a unção do Espírito Santo que habita em nós. Essas palavras eles não falaram, mas eles oraram: te levanta e anda. Palavra de poder. Te levanta e anda. Te levanta e anda. E o que aconteceu? O milagre de Deus aconteceu. E aqui no começo para vocês, a menina Maria Luísa. Quantas orações foram feitas? Quantas orações? Como é que está a Maria Luísa hoje? Vocês que viram, não sei se o Osmar viu a menina, viu estar junto com nós. Irmão, é assim, é um milagre de Deus. Mas Deus foi lá no hospital. Ele pegou as orações da igreja, de outras pessoas que estão aí fora, não sabemos, porque não vamos ter a pretensão, é só nós que olhamos. Não, irmãos, tem mais gente orando. Tem mais gente orando. E assim, irmãos, para que todos nós podemos um dia participar da árvore. Estarmos com o nosso Senhor Jesus. Eu não sei vocês, o que vocês pensam. Eu sempre sou a curiosidade. Eu quero conhecer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo a gente não tem ideia do que é. Ele é como um vento. Não vemos, não tocamos, mas sentimos. E sentimos que através do Espírito Santo, quando oramos, sai de nós o que, irmão? Sai de nós virtude. A mulher, aquela que tocou na hóstia de Jesus, Jesus disse: eu sei que saiu virtude de mim. E isso é para nós hoje também. Não somos Jesus, nenhum de nós é Jesus, mas nós somos filhos de Deus, irmãos do Senhor. Cremos nele, no seu poder, e ele nos dá a autoridade. Jesus disse: vocês farão coisas maiores das que eu fiz. Está escrito, irmão, é uma palavra maravilhosa e ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Por que, irmão Márcio? Irmão, Jesus ressuscitou almas. Jesus curou um caminhão de gente. E nós temos que fazer, e está em nós poder para isso, a nossa oração, para fazer coisas maiores. E o que é maior que uma cura, irmãos? É uma alma lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não há, meus irmãos, poder maior do que quando o Espírito entra na mente humana perdida, caída, pecaminosa. Porque não é porque nós temos dinheiro, posse, carro, propriedade, sei lá, não, irmãos.
É o Espírito Santo de Deus que entra. Ele entra como? Pela nossa oração. Ele entra pelo nosso jejum. Ele entra pela palavra falada, pelo nosso testemunho. Essas coisas, irmãos, pertencem a nós. Cada um de nós. Alguém vai dizer, mas eu tenho mais idade ou menos idade, irmãos? É até o fim. Somos chamados até o fim para fazer a obra do Senhor. E aí, irmãos, como é que eu vou dizer para vocês? Tenham coragem. Tenham coragem. Muitas vezes, e eu já passei por isso, já tive a experiência de Deus me mandar fazer uma coisa, e eu fiquei com medo, e não fiz. Lá em 91, eu fiquei meses em oração, mas aí Deus me tranquilizou. Eu já mandei outro para fazer o que tu deveria ter feito. Isso nas minhas orações. Eu me senti perdoado por Deus. Mas de lá para cá eu digo isso para vocês. Se surgir alguma coisa, por menor ou maior que seja, busque fazer. E muitas vezes é apenas dobrar o joelho e orar. E é difícil, irmãos. O inimigo ele tem uma certa sabedoria. O inimigo quer nos afastar do joelho. O inimigo gosta quando o nosso joelho não está na posição adequada de oração. Ah, mas então é só de joelho dobrado a oração? Não. Pode ser no carro, na moto, em casa, na loja, no trabalho, onde quer que cada um de nós esteja deitado. A oração há de muitas maneiras. Mas uma delas, e é interessante, é estar de joelho dobrado. Indica submissão a quem? Aleluia! Oh, glória! Quando nós dobramos o joelho, o nosso coração sincero, firme, nós dizemos a Deus: Deus Pai, Tu é poderoso. Nós somos criatura, mas através da criatura que Tu ama, lavada e remida, opera. E aí nós oramos e clamamos e Deus faz. Vamos nos colocar em pé na igreja? Aleluia! Aleluia, Senhor! Oh, glória! A árvore da vida, irmãos, nós desejamos ela e estaremos um dia na frente dela. Que cada um de nós continue na sua pouca força. Eu me considero assim, mas Janaína, pouca força. Mas Deus opera através de mim. Eu digo para vocês, a gente se for sentar e falar um pouco daquilo que Deus já fez. Às vezes a gente fica, né, irmão Osmar, tu que dirige culto, irmão, vamos dar um testemunho, parece dar um branco, né? A gente convida alguém, já tive várias vezes, não. A pessoa tem 10 anos, 20 anos de fé, um testemunho. Irmãos, a pessoa se tiver uma semana na fé já tem testemunho. Só que na hora ali parece que a gente se trava. Se trava. Esse dia eu estava pensando, se alguém me fosse falar que testemunho eu falaria, e me deu um branco de muitas coisas que Deus já fez. Aqui em Gravataí, lá na Tramandaí, em outros lugares, e Deus não para. Deus não para. A gente é que muitas vezes, por cansaço, o medo, o receio, a gente se trava, mas tenham firmeza, coragem e façam na limitação de cada coração a obra do Senhor. Vamos orar, Ele não tomou comigo, Senhor Deus eterno, poderoso, Pai Criador, aleluia, dos céus e da terra. Em Tua presença nós nos colocamos nesta hora e agradecemos a Ti, Deus Santo, meu Deus glorioso, esse culto de oração, meu Senhor, esse culto de louvor, Senhor, Deus eterno, a Tua palavra ministrada, continua, Senhor, derramando sobre nós graça, conhecimento, coragem, meu Senhor, para que possamos continuar orando, buscando, aleluia, fazer a Tua obra, ministrando a palavra, meu Senhor. Abençoa as minhas irmãs, os meus irmãos que estão comigo nessa noite, os que estão em seus lares, na vitória, eles também, e assim guarda todos embaixo de Tuas mãos poderosas. E assim, irmãos, nós encerramos a nossa oração. Todos que amam, aguardam e desejam a vinda, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digam comigo, amém. E Maranata. É a Bíblia nova, é lá.